Bem-vindos! Estamos em mais uma live. Existem basicamente 5 tipos de mãe. Qual é você? Quer entender isso daí? Fica comigo aqui, vamos acompanhar essa live que a gente tem um papo legal. E eu queria deixar de cara aqui para vocês um alinhamento, que é o seguinte. A gente vai fazer essa abordagem sobre os tipos de mãe que existem, muito focado na questão das dores existenciais. Por que é isso? Porque a gente tem que entender como é que isso influencia a forma delas existirem. Antes de começar, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu já fixar o tema aqui. Pessoal, vocês que estão chegando aí, faz a gentileza. Pega esse aviãozinho, manda para 5 pessoas que vocês acham que podem se interessar. E aí, avisa aí para eles que isso aqui vai ser legal, entendeu? O papo hoje é os 5 tipos de mãe. Que tipo de mãe é você? Bom, vamos começar então falando da seguinte maneira. As mães, como todos nós, elas são seres humanos. Então, tem aquela questão de mãe ser santa e tudo mais, eu não vou entrar nessa questão por enquanto. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, as mães têm uma história de vida. E essa história de vida delas é muito influenciada pelas 5 dores emocionais que elas passaram. Tá bom? Então elas vão desenvolver dores específicas. Para quem não conhece as dores emocionais, eu queria avisar o seguinte, eu vou falar rapidamente aqui sobre elas, mas muito rápido, eu só vou citá-las. Por quê? Porque eu fiz lá no meu feed, é só ir lá, tem uma série de 6 vídeos onde eu falo das dores emocionais, as características, fase em que elas se desenvolvem, como isso afeta a forma dela sentir, pensar e agir. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, faz o seguinte, vai lá, assiste. Nesse momento, cola comigo, fica aqui, vamos assistir essa live e depois você vai assistir o resto do conteúdo, tá bom? Mas lembrando rapidamente aqui então, que existe aqui 5 tipos de dores emocionais que a gente passa, todos nós, todos sem exceção. Então a galera chegando aqui, Aline, minha prima, e aí, Schwartz, mais Schwartz Afaí, muito parente chegando, bem-vindos. Então o que acontece? As 5 dores, quais são? Vamos lembrar aqui, para você que caiu aqui e não conhece, essas 5 dores são a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor da humilhação e a dor da troca, traição ou exclusão. Essas dores, elas moldam a gente da gestação até os 7 anos de idade, mais ou menos. Nós estamos falando de ser humano, gente. Ser humano não é um negócio assim, virou, tá, a idade tal aconteceu. É um negócio que é dinâmico, mas são parâmetros que a gente utiliza. Lá pelos 5 a 7 anos, a criança fecha a última fase daquele processo de mielinização que quem quiser ver nos outros vídeos lá. Ou seja, o sistema nervoso fica moldado. Qual é a característica disso? Quando você molda o seu sistema nervoso, quando você cria esses atalhos neurais, isso se reflete no formato do seu corpo. Então, olhando o formato do seu corpo, é possível ver como sua mente funciona e entender como funciona o seu inconsciente. E as nossas mães passam por isso. E você que é mãe passou por essa história também. E aí, essas 5 dores moldaram a sua forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relações. E você carrega isso até hoje. Kleber, tem como mudar? Não tem como mudar. É um atalho asfaltado. O que dá é para você conhecer e trabalhar em cima deles, tá bom? E esta forma que as mães têm, elas levam também para o relacionamento com os filhos. Então é importante isso, porque dependendo da dor que for mais proeminente na mãe, ela vai levar esse tipo de dinâmica para o relacionamento com seus filhos. E aí é que começa a dar os enroscos, porque você tem a mãe com um traço de caráter, que a gente fala, né? Um traço de caráter, de verdade, que é uma dessas dores, e às vezes as crianças têm outro. E nessa dinâmica aqui dá um monte de coisa. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, vamos falar em ordem, inclusive, para ficar mais fácil vocês entenderem. Vamos falar primeiro da dor da rejeição, que é o traço de caráter esquizoide. Não se prendam dos nomes, porque são nomes de literatura científica antiga que são mantidos até hoje para ter uma coerência
entendeu? E para vocês verem que a gente não tirou isso da cabeça. O Kleber começou a falar um monte de coisa, acha que é isso? Não acho nada, gente. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Teve muita gente séria pensando em cima disso. Começou com Freud, passou por Reich, foi para Lowen, tem gente estudando até hoje, tem lá o Fernando Freitas, tem um monte de gente que está mexendo em cima dessa bagaceira. Então isso não é novo, isso é uma abordagem que tem mais de 100 anos, entendeu? Então vamos lá. Dor da rejeição, traço de caráter esquizoide. Essas mães que passaram por essa dor são mães mais quietas. Por quê? Porque se ela tem a sensação da rejeição do mundo, e de novo, eu não vou me deter aqui nessas historinhas. Você quer entender um pouquinho mais dessas dores? Depois você vai nos vídeos lá. Pega só a ideia básica aqui. Como ela teve a sensação de rejeição do mundo na fase da gestação, ela interage pouco. São pessoas mais quietas. São mães mais caseiras. Elas não são de interagir, de dar toque. Elas não são aquelas mães carinhosas, que dão beijinhos, que dão abraços, que trocam carinhos, porque o toque para ela é ruim, porque o toque dá a percepção do mundo. E como ela carrega uma dor onde ela se sentiu rejeitada pelo mundo, ao ter essa sensação, e a gente tem que lembrar que o ambiente conta muito, e normalmente a gente vive em ambientes que nos remetem a essas dores, a mãe se lembra dessa dor da rejeição, ela se afasta de forma inconsciente. Então são mães que são aversas a terem contato físico com os filhos. Não só com os filhos, com o par, com todo mundo, mas o foco aqui é mãe. Então vamos imaginar na dinâmica da mãe com os filhos. Não são mães muito carinhosas. Tá? A forma de demonstrar carinho e amor delas é de outra maneira, tá bom? É muito mais de uma questão intelectual, uma afinidade muito mais intelectual que abraço, beijo e tudo mais. Isso não é a praia delas. São aquelas mães que costumam ter aquelas ideias esquisitas. O que é esquisita? É ideia ruim? Não, é uma ideia diferente. Por exemplo, a filha foi lá e tinha que ir para a fantasia, tinha que ir na escola fazer uma fantasia, comprar uma fantasia. E a mãe não está muito ligada no mundo, esqueceu disso daí, e a filha também não está nem aí. Aí, de repente, a filha fala, mamãe, que amanhã tem uma fantasia. Ela fala, putz, e já fechou a loja, fechou tudo, é à noite. Essa mãe vai pensar, elas são pessoas com a dor da rejeição, são extremamente criativas. Então ela vai bolar uma fantasia. Ela vai bolar uma fantasia na mente dela que vai ficar fantástica, porque ela vai bolar, vai ter uma ideia e vai sair fazendo alguma coisa. E a filha vai com a fantasia que a mãe bolou. E ela vai conseguir, se ela tiver um outro traço atrás dele, que é aquele traço da dor da manipulação, que daqui a pouco eu vou falar, ela ainda vai colocar isso aí, a filha vai cegar se achando o máximo, porque ela tem uma fantasia feita pela mãe, enquanto os outros foram comprar. Então são mães muito criativas. Agora, não são mães carinhosas. Só para destacar isso aqui. Então, se acontece algum problema na dinâmica familiar, se acontece alguma coisa, elas têm uma abordagem muito mais lógica e racional. E aí, com isso, elas tentam inventar soluções criativas, que é isso que eu acabei de falar. Mas elas falam mais do que agem. São mães que não costumam ser mães muito vaidosas. Por quê? Vamos lembrar que a dor dela é interagir com o mundo. Se maquiar, tocar, se sentir, se produzir, se envolve em ela ser exposta ao mundo e o mundo percebê-la. E ela não quer esse tipo de coisa. Então o que acontece? São mães que se afastam disso e não são muito vaidosas. Às vezes andam com o cabelo desgrenhado, às vezes andam com a roupa mais largada, tá tudo tranquilo, e não se importam muito com as coisas. São mães que não costumam falar, eu te amo. Sabe por quê? Porque a dinâmica delas se dá em outro nível. Elas são mais racionais e mais lógicas, como eu falei para vocês. Então, é muito difícil ela se manifestar nesse sentido. Se tem algum conflito, por exemplo, com o filho, vamos dizer que o filho vem chorando, adorando, né, Aline? Obrigado. Vamos dizer que o filho vem chorando, mamãe, caí, não sei o quê. A mãe da dor da rejeição, do traço de caráter esquizoide, ela nem vai pegar no filho necessariamente. Nem necessariamente vai tocar, porque ela não quer interagir. Ela vai olhar, ela pode até pegar no colo, mas vai depender muito da dinâmica. O que vai acontecer com a mãe que tem o traço da rejeição mais forte é que ela vai analisar o filho. Ela vai olhar o filho e vai analisá-lo logicamente. Ela vai olhar o machucado, vai ver como é que tá, vai passar a mão,
vai ver se a criança está inteira, vai avaliar um checklist na cabeça dela, ver se está tudo ok. Se a criança tiver tudo ok, ela falou, passa, meu filho, vai brincar. E é assim. Não tem beijinho, não tem abraço, não tem nada. Quando muito pode ser um carinhozinho, vai lá, vai brincar. Ah, mas essa mãe então é muito insensível e tudo mais. Não, gente, não tem certo ou errado aqui. O problema todo é o julgamento. Quando a gente começa a dizer que uma coisa é melhor que a outra, a gente está dizendo que tem pessoas que são melhores que as outras. E não é isso. A gente pensando de maneira rasteira, são 5 tipos de forma de perceber o mundo e interagir. De uma forma rasteira, 20% da população estaria em cada um desses. Mas não funciona assim, porque é uma combinação de tudo isso. Mas entenda que você não pode querer que as pessoas entendam o mundo sob a sua ótica, de novo, sob o seu óculos, se todos passaram por experiências diferentes. Então, esta mãe, ela é diferenciada por quê? Porque ela não tem a necessidade do carinho e da troca. Então ela tem aquela visão lógica. Se uma criancinha, filhinho, chega assim, mamãe, eu te amo, e de repente ela é oral, ela gosta mais de abraço, e dá aquele abraço na mãe. Primeiro que a mãe já vai sentir um choque. Porque, de novo, as mães que têm a dor da rejeição e da troca, da troca não, os esquizoides, não gostam de contato físico. E se a filhinha falar, mamãe, eu te amo, ela pode falar, ok. Aí vai falar, nossa, que coisa fria, deixa eu falar um negócio pra vocês. Para uma mãe dessa falar isso, às vezes é um esforço, porque ela está lutando contra um monte de coisa que tem dentro dela. Ela está se manifestando para o mundo. E isso daí é muito importante. Por isso que é bom vocês que são mães, que têm traço de caráter do esquizoide, que tem uma dor da rejeição, tem que começar a se perceber e entender como é que isso funciona. Entendeu? Por exemplo, se a gente pegar essas mães e vamos fazer uma viagem em família e não sei o quê. Como é que funciona essa bagaceira? Como é que é isso daí? Esse é o tipo de mãe que até se ninguém quiser viajar, ela viaja sozinha e tá tudo certo. Sabe por quê? Porque ela já planejou essa viagem na cabeça dela, ela já fez essa viagem na cabeça dela e ela só está indo lá para ter certeza que a viagem está acontecendo. Porque ela, como ela é muito criativa, ela põe tudo dentro dela. Agora, ela já pôs os roteiros, já pôs tudo que tem dentro da cabeça. E ela vai preferir, ela é o tipo de mãe que vai preferir roteiros, viagens em família, com os filhos, que estimulem a fantasia e a criatividade. São aquelas mães que estão viajando e vai ter a feira de ciências. Elas, uou, vamos para a feira de ciências. Estão viajando com a família e tem a feira do livro. Ela, uau, vamos para a feira do livro nas férias. E tá tudo certo. São mães que têm uma necessidade de alimentar a criatividade e que têm uma parte intelectual muito desenvolvida. Normalmente são pessoas muito inteligentes, que precisam estar se alimentando. Agora, se uma mãe dessa está na dor, o que quer dizer estar na dor? É quando a dor está proeminente. Vamos lembrar do seguinte, essa dor gera um recurso. A dor da rejeição gera um recurso de criatividade, por isso que ela gosta dessas coisas. Só que normalmente a gente está acostumado a viver em um ambiente onde a gente é estimulado a viver na dor. Então, quando eu falo aqui, quando a pessoa está na dor, quer dizer que o traço está vibrando na dor. Em vez de ela estar sendo criativa, ela está se sentindo rejeitada. Então, quando ela está se sentindo rejeitada, ela é a mãe que se fecha. Ela é aquela mãe que se isola do mundo, vai para dentro do seu mundo e abstrai. Some. Podem se tornar extremamente ácidas nas respostas que dão. Vem o filho reclamando, mamãe, o Chiquinho tá brigando comigo, tudo mais. Ela fala assim, vai ver com teu pai. Elas são ácidas. Também eu te falei para você não ficar brincando com ele que é dar tal coisa. São mães que nessas horas ficam muito ácidas. Exatamente porque elas não querem interagir. E ela ter que interagir com o filho vai forçá-la a entrar em contato com o mundo. Se ela está se sentindo rejeitada, ela lembra da dor da rejeição. Então ela corta isso daí. Entendeu? Então, lembrando, briga de filho. Ela vai tentar entender. Se ela não está na dor e acontece a briga do filho, ela vai tentar entender logicamente o que aconteceu. Me expliquem aqui vocês dois. O que aconteceu aqui? Ah, é porque eu comecei a mexer e ele fez isso. Não foi isso, mamãe, é porque eu estava aqui. E ela vai tentar entender logicamente o que aconteceu. Tá bom? Se tem 2 irmãos brigando, porque um quebrou o brinquedo do outro, ela vai tomar atitude baseada na lógica. Se foi você que você quebrou, você pediu para ele permissão para mexer? Não. Você autorizou ele a mexer? Tudo é baseado na lógica. E a lógica vai determinar qual é a atitude que ela vai ter diante daquela reação.
Aline, existe uma oscilação? Claro que existe, Aline, porque eu estou falando aqui seriam o que a gente chamaria de traços puros, dores puras. E como eu falei na live, não existe traço puro. Nós temos as 5 dores, só que elas existem em gradações diferentes dentro de cada um. Então você pode ter um pico ou 2 ou 3 mais proeminentes. Você pode ter um pico, por exemplo, de rejeição, com um pico de abandono, com um pico de rigidez. Essa combinação aqui vai dar dinâmica, e dependendo do ambiente, um desses pontos vai reagir de uma forma. E normalmente o traço que está na dor reage mais rápido, e aí ele se manifesta. Gente, vocês que estão aqui, vou pedir um favor, pega o aviãozinho, manda pro pessoal, para eles entenderem que isso daqui... A máquina do Facebook, do Instagram funciona assim, tá mandando aviãozinho, tá dando coraçãozinho, o conteúdo é legal, então eu vou entregar para mais gente. Então, encaminhem, passem para outras pessoas, por favor, para mostrar que o canal aqui é legal. Obrigado para vocês. Vamos para a próxima aqui. Mães que têm a dor do abandono. Dor do abandono, segunda dor na nossa fase de infância, ela gera o recurso da comunicação. Então nós vamos falar aqui na questão dos dois, já mandei, tá bom, Aline? Obrigado. As mães que têm a questão da dor do abandono, que são as mães do traço de caráter oral, elas são aquelas mães que querem o filho perto toda hora. O filho tem que estar grudada, porque ela é grudenta, ela adora dar carinho, ela adora beijar, ela adora receber carinho, quer ficar interagindo com o filho. E aí vem um problema. Quando ela imagina que o filho vai crescer, vai se tornar um adulto e um dia vai embora, essas mães piram o cabeção com esta possibilidade. Piram exatamente porque elas não querem se sentir abandonadas. E essa dor que ela sente, ela não quer sentir de novo. Então elas têm uma dificuldade de deixar os filhos seguirem o caminho para a vida. Entendeu? Então, imaginá-los longe deles, então, é muito complicado. E são mães que costumam ser mães dramáticas. Por quê? Porque se ama, ama demais. Se dói, dói demais. Se está incomodada, está reclamando. Tá bom? São mães que gostam de conforto, gostam de um ambiente legal, gostam de sensações, adoram viajar, ir para festas, para ter animação, falam muito. Olha só, mãe que tem a dor do abandono, traço de caráter oral, são mães que falam muito, porque exatamente elas precisam se comunicar. E ao se comunicar, elas tentam prender as pessoas perto dela, porque essas pessoas vão embora e ela se sente sozinha, ela volta a sentir a dor do abandono. Então são pessoas que falam e falam e falam e falam e falam e falam e gostam muito de contar as coisas nos detalhes e tem muito foco nas sensações que sentem. Você que é mãe, você está se identificando, você que está acompanhando a live? Se for, coloca aqui nos comentários. Elas gostam de sensações. Ah, porque a gente viajou e aí a gente saiu para aquela festa, ou a gente fez outra coisa e foi muito legal, porque tinha cor tal, tinha o cheiro tal, tinha o ambiente tal, eu estava ouvindo a música tal. São pessoas muito intensas nas suas sensações. Agora, imagina um detalhe, só para vocês começarem a entender. Eu falei da dor da rejeição e agora a gente está falando da dor do abandono. Imagina como é que é uma mãe que gosta do contato porque ela tem a dor do abandono e ela tem que interagir com o filho que tem a dor da rejeição. Olha só que coisa mais complicada. Porque a mãe que tem a dor do abandono vai querer ficar abraçando, beijando, puxando, e eu quero você perto, me beija, e você não me beija, e você não me dá carinho, vem cá, Renatinho, vem cá, Mariazinha, me dá um beijo, não sei o quê. E o filho quer ficar só na dele, ele não quer interagir com o mundo, ele não quer interagir com as pessoas, e aí a mãe fala, vai dar beijo no tio, vai dar beijo na mãe, na mãe de fulana, vai dar beijo no fulano, e ela fica jogando porque ela quer interagir com todo mundo, porque ela sente essa necessidade, e ela esparrama para todo mundo esse negócio. Então a gente tem que começar a entender por que eu estou falando desses 5 tipos de mãe. Exatamente porque esses 5 tipos de mãe, essa mãe que tem esses 5 possibilidades de combinação de dor, vai interagir com um filho que tem também uma combinação de 5 possibilidades de dor. E nessa combinação aqui pode dar treta. Então a ideia hoje é a gente explicar como é que funciona. Conheço várias assim. Pois é, né? E a pessoa, se ela entender como funciona o filho, primeiro ela tem que se entender como ela funciona. E depois de como entender como funciona o filho, a vida fica mais leve. E os filhos não vão se sentir violentados, abusados, enfim. Porque abuso, gente, não é só abuso sexual não, tá? Abuso tem de toda forma. Tem abuso psicológico, abuso financeiro, tem um monte de tipo de abuso. Então a gente precisa ter noção disso daí.
O que acontece se um filhinho desse daí chega e fala: mamãe, eu te amo? Essa mãe é aquela mãe que vai abraçar o filho, vai chorar, vai se emocionar, vai achar tudo, ai, eu te amo também, e vai falar: pai, vem cá, ele me disse que me ama, esse filho é maravilhoso e não sei o quê. Porque ela está se sentindo amada. E isso é muito intenso, é diferente da mãe que eu falei que tem a dor da rejeição, que vai falar: ok, filha, obrigado. E é isso. Tem certo ou errado aqui? Não tem. O que tem são formas diferentes de você interagir no mundo. Mães do traço de caráter oral, dor do abandono, nunca viajam sozinhas. Ficar sozinha implica nela entrar em contato com a sensação de abandono. Então são mães que não conseguem viajar sozinhas. Elas querem viajar em família, ou no mínimo com o marido, querem ir para lugares em que sintam as coisas, que tenham gostos, cheiros, sensações, que tenham locais onde ela possa curtir, sentir o ambiente e interagir com ele. Então, por exemplo, se ela está com as crianças e ela leva para uma colônia de férias, ela é aquela mãe que, se ela vai passar o dia na colônia de férias, ela vai colocar as crianças para brincar com as crianças e já vai sentar com o meio das mães e vai começar a conversar, interagir, porque ela quer ficar trocando. Se uma mãe dessa vai lá e as outras mães vão embora, ela fica sozinha, ela começa a ficar agoniada. Porque não é a característica dela. A Aline aqui, conheço várias assim, detesto sozinha mesmo, sozinha somente banho. Pois é, então Aline, aí você já está identificando que você tem um traço de uma necessidade de contato. Você vai ver que tem duas possibilidades aqui. Provavelmente o traço de caráter oral, mas mais pra frente a gente vai ver que tem a possibilidade da dor da manipulação também. Então o que acontece? Mães desse tipo, que estão na dor, aí o negócio, o bicho pega. Porque como elas sentem muito, então elas começam a comer demais, elas choram demais, elas reclamam de tudo, têm uma propensão de ganhar peso, exatamente porque são mães que não estão se sentindo bem. Elas podiam estar explorando o recurso da comunicação. Mas em vez de elas estarem explorando o recurso da comunicação, elas estão se sentindo abandonadas. Ao se sentir abandonadas, elas não conseguem isso daí e começam a entrar num monte de sensações ruins. Ela começa a ficar naquele famoso para baixo. Na questão de briga com o filho, como é que funciona isso daí, Kleber? Se os filhos estão brigando, ela já chega lá e ela vai grudar em quem estiver chorando. Se tiver dois filhos lá, um tá quieto e o outro tá chorando, ela vai correr no filho que tá chorando. O que aconteceu, filhinho? O que você tá sentindo? Ah, mãe, mas é porque ele me bateu. Ah, mas por que ele te bateu? Ele me bateu porque eu bati nele. Ah, mas ele estava chorando, então a atenção foi primeiro para a primeira criança. Elas são aquelas que vão tentar cuidar de quem está em sofrimento. São mães muito grudentas, muito pegajosas, no sentido de quererem estar interagindo. Tá bom? Gente, deixa eu tomar uma água aqui. Continuando agora, vamos falar do terceiro traço. Terceiro traço ou terceira dor é a dor da manipulação. E aí, essas mães que têm essa dor da manipulação têm um traço de caráter com um nome muito característico. E eu vou te falar com vocês de cara para não se espantar, que é o traço de caráter psicopata, que não tem nada a ver com o transtorno de psicopatia, que é o que vocês estão acostumados a ver nos filmes. O transtorno de psicopatia, o psicopata clássico, esse aí é uma coisa. Mães que têm a dor da manipulação, ou seja, têm o traço de caráter psicopata, não tem nada a ver com isso. Elas se sentiram manipuladas numa fase da vida delas e elas entendem que o mundo se desenvolve em trocas. É simples assim. O mundo se desenvolve em trocas. Então, o que acontece? As mães que têm dor da manipulação podem ser mães extremamente chantagistas nas dinâmicas de família. Exatamente por quê? Porque elas estão querendo colocar-se numa situação em que, ao invés de serem cobradas, elas cobram. Então, é aquela situação, elas olham como é que vai funcionar a dinâmica e tentam estabelecer uma situação em que elas tenham o controle da história. Porque quem tem a dor da manipulação quer estar no controle. Por que uma mãe que tem a dor da manipulação quer estar no controle? Exatamente porque, na infância dela, ela se sentiu
controlada, manipulada pelos outros, e ela não quer sentir essa dor nunca mais. Então são mães que são muito mais controladoras, extrapolando às vezes para chantagem. Em compensação, como elas são muito preocupadas com o que os outros vão pensar, são mães que querem construir o ideal da família perfeita. Os filhos são perfeitos, o marido nem precisa ser perfeito não, porque de repente ela é o cara que tá lá só pra... Enfim, ela que tá tocando, de repente ela que tá conduzindo, ele é o marido. Mas se pudesse um marido perfeito e os filhos perfeitos, maravilha. Agora tem uma diferença importante que vocês têm que prestar atenção. As mães que têm a dor da manipulação como dor principal guiando a mentalidade delas, elas são mães que gostam muito mais de parecer do que necessariamente ser. Elas querem parecer perfeitas, querem parecer que os filhos são perfeitos, querem parecer que a família é perfeita. Quem quer ser perfeito são as mães que têm a dor da traição. E aí a gente vai entender daqui a pouco por que isso daí, tá bom? Mas aí, o que acontece? Nesse jogo dela querer controlar, manipular e não ficar devendo, elas podem, por exemplo, forçar os filhos a ir em locais onde os seus amigos influentes estão presentes. Não, vai ter um evento, vai ter criança, vamos levar vocês. Ah, mas eu não quero, é muito chato, não gosto. Não, vamos lá, porque é uma forma de apresentar os filhos, apresentar a família perfeita e interagir. Por quê? Porque ele gosta do poder, ela gosta desse tipo de coisa. Ou então, ela vai querer que os filhos façam amizade com os filhos dos amigos importantes. Vai ter um evento tal, na escola ela vai prestar atenção quais são as pessoas mais importantes, mais relevantes, e vai, a gente podia chamar aquele filhinho para passar o final de semana lá em casa. A gente podia marcar alguma coisa com o cicrano, a gente podia fazer tal coisa, hein, filho? O que você acha? Os meninos não entendem nada. Ah, pode ser, pode não ser. Ah, gosto dele, não gosto. Não, você não gosta dele. Não, mas vamos lá, de repente vai ser legal, a gente faz alguma coisa. Ela vai manipulando a situação de tal forma que ela consiga atingir aquilo que ela quer. Beleza? Faz sentido isso pra vocês, gente? Se essas coisas que eu tô colocando aqui faz sentido, coloca no chat aí, por favor. Tem uma característica também que é importante nas mães que têm o traço de caráter psicopata. Elas são mães muito justas. Tá bom? Porque elas são mães onde o combinado não sai caro. Como ela não quer ficar devendo nada para ninguém, ela gosta muito que as regras do jogo estejam bem claras. Se as regras do jogo estão claras, ela vai seguir essas regras do jeitinho que foi combinado. Então, é aquela situação. O filho vai sair com um amigo. Aí ela chega e dá R$100 para ele ali sair com o filho. Com um amigo. Por que ela deu R$100 para ele? Porque ela não quer o risco de que a mãe do amiguinho, do coleguinha, vá lá, pague o lanche, pague o cinema, pague o quê? Do menino, e ela se sinta devendo para aquela mulher. Esse é o tipo de situação que a mãe que tem a dor da manipulação não quer passar. Então ela já dá R$100, já vai. Depois você me dá o troco, ou, enfim, fica com ele, mas ela não gosta de se sentir devendo. Porque ela pensa assim, se ele for e ela pagar o lanche e tudo mais, aí vai ter uma votação na escola para ser, sei lá o quê, fulano é representante de classe, o filhinho. Eu nem queria que ele fosse, queria que você fosse, mas eu vou acabar tendo que votar no seu colega, pedir para você votar no seu coleguinha, porque ela pagou aquele lanche pra gente e tudo mais, e a gente tá meio em dívida com ela, entendeu? Então é melhor a gente quitar essa dívida. Esse é o tipo de mentalidade que uma mãe que tem a dor da manipulação vai ter. De novo, não há julgamento aqui de é certo ou errado. Não há julgamento de que é legal ou que não é legal. O fato é que, como a regra do jogo é clara, se for clara para ela, tá tudo certo. E a gente tem que entender que não existe traço melhor que o outro. Existe o somatório dos traços que montam uma realidade para você e que você é assim. Então, mais que isso, é você entender por quê. O traço de caráter psicopata, a dor da manipulação, tem uma grande capacidade de articulação. É uma capacidade muito boa, tá bom? Então o que acontece? Ela pode utilizar isso como recurso. Nas viagens, por exemplo, ela é aquela que vai viajar e vai querer mostrar para todo mundo. Vai querer mostrar para todo mundo que está viajando. Ela já está meses antes ostentando isso daí, porque ela gosta do poder, ela gosta da dinâmica que ela vai aparecer para ela se sentir poderosa. Então ela vai ficar armando os melhores closes, né, das fotos, e vai escolher a dedo qual é a foto que ela vai colocar para causar inveja nas amigas, né, no pessoal do trabalho, em quem ela conhece. Se o roteiro vai acontecer, ela quer ter o controle do roteiro.
Ela que quer dizer, olha só, nós vamos fazer isso, depois vamos fazer isso. Ela quer ter o controle. A necessidade que as mães que têm a dor da manipulação têm é ter o controle. Então, ela vai preferir lugares que exalem poder, viagens para lugares que tenham poder, sei lá, vai viajar para, sei lá, se vai viajar para o exterior, vai para o Palácio de Buckingham, vai fazer não sei o que, vai lá para o Louvre. São lugares que exalem poder, que exalem excelência e que ela pode demonstrar que gastou muito dinheiro para estar lá. Entendeu? Em compensação, são mães que quando o filhinho chega para ela e fala assim, mamãe, eu te amo e tudo mais, são mães que pensam, não é assim frio, assim, do jeito que eu estou falando, mas elas raciocinam internamente qual é a reação que elas vão ter. Se ela vai abraçar, se ela vai beijar, se nesse momento é melhor só dar ô meu filho, que bom, também te amo e tudo mais. De novo, não há certo ou errado aqui, não há julgamento. Há a questão de analisar como as pessoas são. Então são mães que vão pesar qual tipo de reação que vai ter. Isso é ótimo, obrigado Aline. Já é o caso, por exemplo, uma mãe dessa, que está na dor, de novo, está se sentindo manipulada. Em vez de estar articulando, ela está se sentindo manipulada. Se ela está se sentindo manipulada porque o ambiente criou isso, o ambiente familiar, no trabalho, se ela começou a se sentir na dor, então elas se fecham, porque elas não vão querer interagir, porque elas estão se sentindo manipuladas. Elas vão ficar extremamente desconfiadas. Muito desconfiadas mesmo. E aí, elas podem querer controlar a vida dos filhos e podem até usar o dinheiro ou pedir ajuda para isso. Ela pode tentar saber por terceiros como é que os filhos estão acontecendo, pode começar a falar mal do par, quando o par não está perto, ou tentar descobrir outras coisas, simplesmente porque ela está tentando reverter o jogo. Em vez de se sentir manipulada, ela vai tentar manipular, ela vai tentar controlar a situação. Agora, quando no caso de briga com os filhos, elas são mães muito justas. Então, os filhos estão brigando. Para. O que aconteceu? Não, é porque ele está jogando no jogo do videogame já há 30 minutos e não me deixa jogar e tudo mais. Eu falei, o que vocês combinaram? A gente não combinou nada. Se vocês não combinaram nada, então ele não está fazendo nada demais. Não, a gente tinha combinado sim, ele ia ficar 20 minutos e eu ia ficar 20 minutos. Então, fulano, por que você está ficando mais tempo que o combinado? É esse tipo de abordagem que mães que têm o traço de caráter psicopata vai ter como guia. Elas vão querer se nortear e serem justas naquilo ali. Vamos falar agora da quarta dor, que é a dor da humilhação, que gera o traço de caráter masoquista. E para você que chegou aqui agora, eu vi que chegou uma galera aqui, muito bem-vindos a todos aqui. Não façam nenhuma confusão com os filmes que vocês estão acostumados a ver. De novo, isso daqui é o nome da literatura antiga, que tem referência, que tem mais de 100 anos e que a gente mantém exatamente para ter uma coerência entre a literatura e o que a gente está falando aqui. E como equilibrar esse tipo de mãe? A anterior, o lado criativo equilibra. Você fala mãe manipuladora? A mãe que tem o traço de caráter psicopata, quando para ela se sentir à vontade, ela tem que estar no controle de alguma coisa. Ela pode estar controlando a casa, ela pode estar controlando a programação dos filhos. A Agatha me lembrou hoje aqui de uma frase que a Claire colocou, ela pode estar controlando o bingo. Não interessa. Ela tem de estar no controle de alguma coisa. Porque se ela não estiver no controle de nada, ela vai começar a sentir que as pessoas estão tendo controle sobre ela. Então ela precisa ter alguma atividade onde ela tenha a atenção das pessoas, ela tem essa capacidade de se sentir olhada e demonstre o poder. Esse é o jogo. Então ela tem que construir um ambiente. Pode ser com as amigas, pode ser escolhendo o lugar onde a pessoa todo mundo vai se encontrar para tomar um café, pode ser escolhendo a balada que vão fazer à noite quando os filhos estiverem dormindo. Ela tem que se sentir no controle. É simples assim. Beleza? Vamos então para a quarta dor, traço de caráter masoquista, dor da humilhação. E para vocês que chegaram depois aqui, eu estou falando rapidamente dessas dores, das características. Tem aí 6 vídeos curtinhos meus aí de até 8 minutos lá no meu feed. É só ir para lá, é só observar e ver cada uma dessas dores de uma maneira mais tranquila. Tá lá. Aqui eu estou passando rapidinho, que a ideia nem é entrar muito no detalhe, mas mostrar o tipo de mãe. Porque, enfim, a gente tem que entender como essas mães interagem com o mundo. Bom,
Mães que têm a dor da humilhação, exatamente porque elas se sentiram humilhadas na sua infância, elas são mães mais reservadas. Elas são metódicas, tá bom? Trabalham muito, são extremamente leais, tá bom? Fazem tudo pela família, mas, em compensação, são mães que costumam ter seus acessos e suas explosões de raiva. Por quê? Porque uma das características da dor da humilhação, do traço de caráter masoquista, é que, como elas não falam por medo de se exporem, elas vão aguentando, vão engolindo, vão engolindo, vão engolindo, e a tampa da panela vai enchendo, e uma hora ela estoura. Quando a tampa da panela estoura, estoura perto de quem tiver. Se tiver filho, vai para filho. Se tiver o marido, vai para o marido. Se tiver a esposa, vai a esposa. Não interessa. Ela estoura para perto de quem estiver, e aí a pessoa paga o pato. Entendeu? Porque toda aquela raiva que ela segurou, canaliza para algum lugar. Mães desse tipo não costumam pedir ajuda. Por que elas não costumam pedir ajuda? Porque elas se sentem fortes. Elas se sentem capazes, porque elas já aguentaram tanta pressão na vida, já tiveram a infância tanto na pressão, que elas acham que dão conta de tudo e vão engolindo o sapo, e vão engolindo o sofrimento, e não fala nada para ninguém. E se você pensar, aí vamos fazer só para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa combinação. Uma mãe que tem essa capacidade de ser forte, de aguentar a pressão, e que tem de repente um segundo traço, um traço psicopata, é uma mãe que não vai mostrar fraqueza de jeito nenhum. Por que ela não vai mostrar fraqueza? Porque ela não quer que os outros saibam que ela é fraca. Ela quer ter o poder e o controle. Então vocês entendem como é que funciona a combinação dos traços, que não são as coisas isoladas? Eu estou falando isoladamente para vocês terem ideia dos traços puros, como é que funcionam. Mas nós somos uma combinação desses traços. Então uma mãe que é masoquista em primeiro ponto e psicopata em segundo, ou ao contrário, são mães que aí é que não fala mesmo. Não fala mesmo o que está acontecendo na vida dela. São mães que ralam muito quando tem filhos muito orais, ou maridos muito orais, ou parceiros muito orais, porque eles falam, que o oral fala, e eles não conseguem interromper a pessoa. Não conseguem interromper porque eles não querem ser inconvenientes, com medo de se expor seus sentimentos. Eles não conseguem falar. Então, o oral vai falando, vai alugando tudo, e ele vai alugando o ouvido mesmo. Um grande desafio de mães que têm a dor da humilhação é a questão de saber se manifestar sem a necessidade de se sentir humilhada. Mães desse tipo, quando chega o filhinho e fala, mamãe querida, eu te amo, são mães que têm emoção, sentem como o oral sente, bate aquele calor no peito, aquela coisa e tudo mais. Ela pode até chorar, mas ela vai sentir muito mais do que manifestar. Exatamente porque manifestar não é uma coisa que ela gosta. Eu era quase surtei. Qual? Perdi? Qual? Que aguentava tudo? Pois é, né? Se for isso daí, é complicado, porque exatamente é isso. A pessoa vai engolindo, uma hora pode ter um surto, pode ter... eu não vou entrar muito em doença aqui, mas isso resvala para o corpo de várias formas. Vai ter problema de pressão alta, vai ter problema de constipação, vai ter problema de dor nas costas. São várias dores possíveis. Vai ter problema de fibromialgia às vezes. Enfim, não vou nem entrar nessa parte. Podemos ir para outra live isso daqui, mas é complicado. Então o que acontece? Esse tipo de mãe, quando vai viajar com os filhos, é aquela pessoa que, se os filhos não quiserem viajar com ela, ela vai sozinha. Porque ela vai sozinha ou vai acompanhada, tanto faz. Agora, tem um detalhe. Ela gosta de tudo minuciosamente planejado. Entendeu? Por quê? Porque ela não quer surpresas. Porque exatamente ela não é acostumada a tratar com o imponderado, com o imprevisto. Por que isso daí? Porque na infância ela se sentiu humilhada, então ela vai muito devagar, porque ela não quer que alguma coisa dê errado, ela volte a sentir essa dor da humilhação. Então são mães muito metódicas, onde elas planejam do início ao fim da viagem. A gente vai gastar tanto tempo para chegar lá, primeiro dia a gente vai fazer isso, depois vai fazer isso, depois nós vamos visitar fulano, depois nós vamos para festa. E nesse ponto, elas podem, inclusive, se tornarem chatas na viagem. Por quê? Porque ela fez um roteiro, e ela vai seguir o raio do roteiro do início ao fim. E se o roteiro tá chato, se elas quiserem ir para uma praia, ou para um parque, ou para um que não tá legal, ela vai ter uma dificuldade de
abrir mão disso daí para ir fazer outra coisa, porque não está no planejado. Dores na lombar, pânico, pois é, a gente tem que lembrar o seguinte, Aline, o nosso corpo ele está integrado com a nossa mente. A mente é a parte visível, aliás, o corpo é a parte visível da nossa mente. Então não existe esse negócio que é uma mente dentro de um corpo. O seu corpo é a parte visível da sua mente. Ao observar o seu corpo, descobre-se como funciona a sua mente. Porque, como eu expliquei no início da live, esses atalhos neurais, eles são consolidados e mostram no formato do corpo. Eu não estou falando de formato de corpo nem nada, porque já teve lives. Live da semana passada falou sobre isso. Se vocês quiserem, pode ir lá. Durante a explicação dos vídeos meus ali, dos traços de caráter, falando com foco nas dores, tem lá. Então, não estou falando de formato de corpo aqui. Mas você bate o olho e você sabe quais são as principais dores que a pessoa carrega da sua infância. E com isso você entende quais são as tretas que essa pessoa vive e quais são os dilemas. Por isso que eu falo que é importante a questão da análise corporal. Porque se você entender como o seu corpo revela o que está acontecendo dentro da sua mente, fica muito mais fácil você entender como resolver essa questão. Porque as dores você não vai apagá-las, mas você vai entender como você criou uma realidade, que é isso que eu falo aqui, que esconde uma dor que você tem aqui atrás. E às vezes você fica se prendendo nesses traços aqui, se sentindo humilhada, se sentindo não sei o quê, para esconder uma dor que tem aqui atrás. Bom, uma mãe dessa, uma mãe que tem a dor da humilhação. Quando ela está na dor da humilhação, em vez de estar... Por quê? A dor é a humilhação. O recurso é o método. Se ela está num ambiente que deixa ela na dor, se ela está se sentindo humilhada, ela também se fecha. Porque ela não quer interagir com o mundo, não por causa do que ela se sente rejeitada pelo mundo, mas porque ela está se sentindo humilhada. E elas, diferente, por exemplo, do esquizoide que não sente, elas sentem muito. Mas elas guardam isso na boca, travam a boca delas. Então são pessoas que normalmente têm isso daqui bem travado, porque elas falam muito menos do que sentem. E nesse processo é que vem as explosões de raiva. Porque ela aguenta, de repente acontece uma coisinha aqui que todo mundo vai olhar e falar, como assim? Uai, eu só reclamei do prato que estava aqui sujo e de repente houve um acesso aqui, o que aconteceu? Não é o prato que estava sujo, não é a gente combinou alguma coisa e você furou, não é isso, mas é tudo o que aconteceu, porque aí quando ela estoura, ela sai desfiando tudo lá de trás até aqui, tá bom? Mães com esse tipo de dor, quando elas estão, por exemplo, que tem a dor da manipulação, como é que elas interagem na briga dos filhos? Os filhos estão lá, de repente, uá, mãe! Ela já vai chegar e falar, o que aconteceu? E ela vai querer saber qual foi dos filhos que fez merda. E não é merda literal, não. É merda no sentido, por que isso? Porque ela está sempre em guarda para nada na vida dela dar merda. Porque se der merda, ela é exposta. E aí ela se sente humilhada. Então ela já vai de cara querer saber quem fez merda aqui. Porque ela quer ver isso daí. E aí, nisso daí, elas podem ter acesso de raiva. Podem ser explosivos. Falar, mas eu já falei para você não fazer isso. Eu já te disse, por que você não fez? E ainda ela vai ser mais enfática se ela falou, meu filho, eu falei para você não pegar a bicicleta e andar no meio da rua porque você não sabe andar na bicicleta direito e você ia cair, eu sabia, e aconteceu. É esse tipo de mãe. Porque ela já sabia todo o passo a passo e o que podia dar. E ela estava querendo evitar que desse merda. Se os filhos estão brigando na rua, ele vai falar, eu já falei para vocês não tinham que ficar brincando com esse jogo X aí, porque esse jogo X aí, a bateria acaba logo, ou então ele pode estourar e vai sujar todo mundo, ou pode não sei o quê. Elas estão sempre preocupadas para não dar merda, tá bom? E aí começam a chamar atenção de forma negativa. Gente, vocês estão aí, por favor, pega esse aviãozinho, envia para 5 pessoas aí, 5 mães. Põe para 5 mães, né? Domingo é dia das mães, envia para 5 mães, para elas se entenderem melhor e entenderem que o que elas percebem no mundo diz respeito da primeira infância delas. Quanto mais as pessoas se conhecerem, nesse caso as mães, melhor vai ser a qualidade da relação delas consigo mesmo e delas com o marido, com os filhos,
com a família, porque ela vai entender a forma como ela sente, pensa, age e estabelece relações. Muito importante isso daí. Ali, minha filha mais nova está dizendo que sou assim. Pois é, você é assim como? Ah, tá. Então ainda sou, quer você estoura? É isso? Pois é. Isso é muito importante que você colocou, Aline. Muitas vezes a gente não percebe como somos. Por quê? Porque a gente costuma ter uma ideia errada. A gente costuma ou se superestimar, ou criar uma fantasia de que a gente é melhor do que é. As pessoas em volta, principalmente as pessoas íntimas e as pessoas que nos querem bem, são as pessoas que podem nos dar feedbacks sobre como somos na realidade. Exatamente por quê? Porque elas estão vendo como somos de fato. Elas não estão vendo o que a gente imagina que é. Entendeu? Bom, por fim, vamos falar do último tipo de mãe, última dor existencial que sentimos lá para os 5, 7 anos de idade, que é a dor da traição, troca ou exclusão. Mães que passaram sobre esse tipo de dor, elas são mães muito competitivas, são mães que querem ser perfeitas. Então, como elas querem ser perfeitas, elas querem que seus filhos sejam perfeitos. Diferente das mães que têm a dor da manipulação, que estão muito mais preocupadas em parecerem perfeitas, darem a impressão, mães que têm o traço de caráter da rigidez, ou seja, que passaram pela dor da troca, traição e exclusão de forma mais forte na sua vida, querem ser perfeitos. Por que eles querem ser perfeitos? Porque eles não querem ser trocados, porque eles se sentiram entre os 5 e 7 anos trocados, traídos, normalmente pelo genitor do sexo oposto. Então, como nós estamos falando de mãe, esta mãe desenvolveu uma relação edipiana com o filho, com o pai, entre os 5 e 7 anos de idade, e ele foi seu primeiro amor. Tudo numa perspectiva infantil, tá, gente? Tudo numa perspectiva de uma fantasia infantil. Então, como ela perdeu essa disputa para a mãe, ela não quer perder nunca mais. Então ela tem que ser perfeita, porque se ela não for perfeita, ela vai ser trocada. Essa é a dor. E são mães que adoram colocar os filhos em atividades competitivas. São mães que gostam de ver seus filhos competirem e, mais que isso, elas adoram ver os filhos ganharem. Sabe por quê? Porque o filho ganhar, ela fala, é meu filho, viu? Ó, ganhou e é meu filho. Porque elas competem junto com os filhos, ele está lá jogando, está lá disputando no futebol, está lá na natação, ela está gritando e ela está quase pulando dentro d'água para nadar no lugar do filho, porque exatamente é o tipo de mãe que não quer que os filhos percam. São mães extremamente práticas, ou seja, não tem muito de mimimi, beijinho e abraço, são mães práticas. Você está com problema? A solução é essa. Você está sentindo dor? Faz isso. São mães muito práticas. Ao ponto de que quando o filhinho chega, mamãe querida, eu te amo, e dá aquele abraço, essa mãe vai se sentir a melhor mãe do mundo. Sabe por quê? Porque o filho está colocando ela no pódio do amor. Um lugar que ela não se sente confortável, porque ela luta para ter aquilo ali, mas, de novo, ela se sentiu trocada na infância. Então ela não se sente capaz, por mais que ela tente. Então ela vai falar, eu sou foda, ele me ama, e vai se sentir uma mãe super poderosa, super, super fantástica. Mães desse tipo, na questão de viagem, trabalham da seguinte forma. Vão procurar lugares exóticos, que tenham possibilidade de colocar muitas fotos, porque elas são pessoas que gostam de interagir. Gostam de aparecer, não no sentido de que eu gosto de aparecer, diferente da mãe que tem o traço de caráter psicopata, que é a dor da manipulação, que quer aparecer para ostentar poder. Não, elas querem aparecer porque é natural, viver assim é natural, transparece. Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima, que é um casal de rígidos aí, ó, os dois rígidos aqui, os dois têm a dor da traição lá em cima, né, da troca da traição. Não quer dizer que eles traem, só quer dizer que eles sentiram isso na infância. Você olha aquele casal, tudo que eles fazem, uau! Postam a foto, todo mundo, uau! Exatamente porque eles têm esta característica. Então, se você vai fazer algum evento, seja com os filhos, vai ter muito esporte, vai ter muita aventura. Se tiver chance de ter competição, vai ter competição, vai disputar, os filhos vão correr atrás, eles vão, de repente, torcer para um ou torcer para outro e fazer a coisa acontecer. Enfim, são várias formas que tem. Agora, uma mãe que
que é do traço de caráter rígido, que tem a dor da troca, traição e exclusão presente dela, se ela está na dor, e vamos lembrar mais uma vez, estar na dor quer dizer que o ambiente onde ela está fazendo com que ela se sinta traída, excluída, ou que ela não seja a primeira opção. Então ela, em vez de estar no recurso, que é a capacidade de execução, porque os rígidos, que têm a dor da troca da traição, têm muita energia e gostam de fazer coisas. Se ela não está tendo essa oportunidade de brilhar, está se sentindo trocada, traída, excluída, aí ela vai se fechar, porque ela vai se tornar uma pessoa muito desconfiada. Muito desconfiada. Por quê? Porque ela está vivendo na dor. E com isso elas podem achar, inclusive, que estão sendo trocadas pelo filho. Por exemplo, eles estão dando mais atenção para o pai, ou para quem quer que seja, para a avó, mas é para mim. Deixei de ser o centro das atenções. Não olham para mim. E com isso elas se sentem trocadas. E elas não querem serem trocadas. Então são mães que não gostam de não ter a atenção dos filhos. Mas tem que ser uma atenção honesta. Essa que é o pulo do gato. Tem que ser uma atenção honesta. Ela tem que sentir firmeza naquela troca. Não pode ser uma coisa de jogo. Porque senão ela vai se sentir usada. Tem sempre os dois lados. Legal demais. É isso aí, Aline. Sempre tem a parte da dor e a parte do recurso. Tem os dois lados. Eliane chegou aqui, Sabrina chegou, boa noite, bem-vindos, tudo mais. Vocês que chegaram depois, vai para o início da live quando terminar isso daqui, para ver, nós estamos falando de mães, 5 tipos de mães, baseado nas 5 dores emocionais. Essas mães têm formas diferentes de se manifestar no mundo. Deixa eu tomar uma água aqui. Peço para vocês para encaminhar essa live aqui para as 5 mães que vocês conhecem, que acham que podem se interessar. Mães que têm de traço de caráter rígido, ou seja, que têm a dor da troca e da exclusão, quando tem a briga com os filhos, elas vão intervir da seguinte maneira. Vão tentar entender o que aconteceu. Lembrem-se que são mães práticas. Então ela vai querer entender o que aconteceu e vai querer saber de quem foi a culpa. É simples assim. E a partir de quem foi a culpa, ela vai tomar uma ação em cima disso daí. Ou vai punir, ou vai chamar atenção, ou vai disciplinar, vai tomar alguma ação, mas ela vai fazer em cima de coisas justas. Ela não vai se basear em sentimentos. Uma mãe oral, por exemplo, ela vai que eu falei com vocês, ela vai grudar no filho que está chorando. Pode ser ele tá errado. Depois ele foi brigar com o irmão, começou a encher o saco do irmão, o irmão virou a mão nele. Não tá certo isso. Mas, enfim, o menino que atentou. Ela vai grudar no filho que tá lá chorando. A mãe rígida, não. O que aconteceu aqui? Eu tava fulano tava me enchendo o saco, brigou. Por que você foi encher o saco do seu irmão? Ela é o tipo de mãe que vai querer praticamente entender o que aconteceu para depois aplicar a punição que tem que aplicar. Tem que elevar a parte dos recursos, haja equilíbrio, haja terapia. Exatamente, Aline. Haja equilíbrio, haja terapia. E digo mais, atalho hoje em dia melhor que existe para você poder se conhecer. Análise corporal. Não conheço hoje em dia nenhum caminho que seja mais poderoso e mais rápido, né? A Sabrina está aqui, a Sabrina fez análise corporal com a gente. A clareza que se tem, a capacidade que você tem de você se entender e entender como você funciona no mundo, entender a sua história de vida, ela é absurda. Cria um atalho poderoso e aí você começa a entender como você interage no mundo. O ganho é fantástico. O ganho é absurdo. Então, é isso mesmo. É investir no autoconhecimento. Existem atalhos para isso. Hoje em dia, e eu falo porque eu sou terapeuta, tá? Eu sou terapeuta junguiano também, mas eu não conheço um atalho que queima, assim, meses, às vezes anos de terapia. Não conheço nada mais poderoso que a análise corporal. A análise corporal já vai direto na dor. Ela vai entender a sua infância, como você foi afetado naquilo ali e como que você está processando o mundo a partir disso. Como você sente, pensa, age e estabelece relações. E como você leva essas tretas infantis para a sua vida como um todo. O que é importante a gente colocar aqui? Essas mães narcisistas vêm de onde? Eliane, vai depender da dor. As mães narcisistas vai depender do tipo de dinâmica. Por exemplo, uma mãe psicopata pode ser uma mãe narcisista, porque ela pode estar manipulando ou chantageando os filhos para ter atenção. Uma mãe, por exemplo, que está na dor do abandono, ela pode funcionar. Então, assim, não existe assim, qual é o traço? Qual a história familiar que fez essa mãe viver tanto na dor que ela se torna uma mãe narcisista e quer ser o centro das atenções? E o que leva ela a fazer isso? Tá?
Depois eu vou fazer uma live específica sobre mãe narcisista. Lá na Definitiva, que é a minha empresa, a gente também tem uma live falando de mãe narcisista, mas eu acho que é um assunto que vale a pena sempre a gente estar revisitando. E a gente pode pensar em fazer uma live específica falando sobre as mães narcisistas, beleza? O que eu queria colocar para vocês aqui, uma coisa muito importante que vocês têm que ver é o seguinte. Nós estamos falando aqui das mães que navegam por essas dores. Normalmente você tem uma, duas, às vezes até 3 picos dessas dores, da dor da rejeição, abandono, manipulação, humilhação, traição, troca ou exclusão. Você tem 1, 2 ou 3 picos, eles ficam mais evidentes. São as dores que quando alguma coisa acontece, elas reagem primeiro. Normalmente é que tem a dor maior, tem uma tendência de reagir primeiro. Agora imagina isso, eu falei isso no início da live, vou trazer isso de novo para cá. Você se entender, você só está entendendo uma parte da situação. E seu filho? Vamos entender, por exemplo, que um filho, uma mãe que é rígida, que vive na competição, que quer que seus filhos saiam do outro lado, ou uma mãe psicopata que quer que seus filhos vençam para mostrar, e elas têm um filho que é oral. O filho que é oral, ele não quer competir com ninguém. Ele quer abraçar todo mundo. Ele quer brincar com todo mundo. E ele não quer disputar. Aí fica a mãe rígida querendo que ele ganhe, porque ela quer ganhar. Fica a mãe, por exemplo, que tem o traço de caráter psicopata, querendo que ele vença para mostrar o poder da família e querer fazer relacionamento. E o menino, ele só quer interagir, brincar, é um menino que é carinhoso, é chorão e tudo mais. E é chorão não é no sentido ruim não, tá? É que ele gosta, ele se manifesta através do choro. Olha como é importante você se conhecer e conhecer os seus filhos. Voltando ao exemplo do início, uma mãe, de repente, que é extremamente grudenta, oral, que quer abraçar e tudo mais, e tem um filho esquizoide, que não gosta de toque, o filho fica fugindo, não quer tocar, não quer dar bom dia para ninguém, e ela acha que o filho não o ama. Não, ele não me ama, ele não me beija, ele não fala comigo, ele não fala nada. E o menino simplesmente não gosta de interagir com o mundo, não é porque ele não gosta dela, ele gosta dela do jeito dele. É tão importante isso daí. Tantos problemas de relacionamento seriam mais facilmente resolvidos se as pessoas entendessem a forma como elas percebem e interagem com o mundo e a forma como os filhos interagem com o mundo, que a vida ia ser mais fácil. Só que a gente se começa a colocar um monte de verdades, começa a achar que o seu jeito de pensar é o jeito certo e começa a espalhar isso para a família. De repente a família toda, você tem 3 filhos. Você tem um filho que tem a dor da humilhação mais forte, um filho que tem a dor da manipulação mais forte e um filho que tem a dor da rejeição. Esse filho da rejeição não quer interagir com ninguém. O filho da manipulação, ele vai detestar que você fique mandando ele fazer as coisas, porque ele vai se sentir manipulado. E o filho, qual foi o que eu falei? Esqueci. É o da oralidade, é isso mesmo? Vai querer abraçar e beijar. São 3 formas diferentes de você interagir e buscar o amor deles e dar o amor para eles. E se você não entender como você reage, como você percebe o mundo, fica mais complicado ainda. Se você não perceber que você tem um filho que tem uma característica de traço de rejeição, e você é uma mãe que gosta de abraço, como é que você vai respeitar esse filho? Como é que você vai criar um ambiente que ele não se sinta agredido? Entendeu? Então é muito importante vocês entenderem isso. Vocês entenderem isso daí, porque você tem uma forma de sentir, pensar, agir, estabelecer relações com base na sua infância. E cada um dos seus filhos tem uma forma diferente. E sabe por quê? Kleber, não tem esse problema. Eu criei meus filhos tudo igual. A gente tinha dinheiro, foi tudo criado babá até essa época, andou com essa época, teve tudo. Não interessa. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Não interessa. Você pode ter filhos gêmeos, criados nas mesmas condições, que os filhos podem desenvolver traços de caráter diferentes. Por quê? Porque não depende de você, criatura. Não é você que determina o traço de caráter que seu filho vai ter. O que vai interessar é como o filho vai perceber o mundo. Você pode estar cheio de carinho para dar para o filho, pegar e colocar ele no colo toda hora. Se ele passou por uma gravidez que por algum motivo ele se sentiu rejeitado, a pior coisa que ele vai querer é toque. Então não adianta você dizer, não, Kleber, aqui em casa foi tudo, todo mundo teve do bom e do melhor, foi tudo criado igual. Não é como você criou os filhos, mas como seus filhos perceberam o mundo. E aí é individual. Você pode ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, criados nas mesmas condições, que eles vão desenvolver traços de caráter diferentes, porque eles vão perceber o mundo do jeito deles. É simples assim. Existem casos de gêmeos que desenvolvem traços de caráter, aliás, super comum. Eu mesmo tenho sobrinhos, são gêmeos, e você olha, são traços de caráter diferentes. São gêmeos univitelinos, ou seja, têm o mesmo código genético.
Só que a forma como eles se desenvolveram é completamente... A mãe é a mesma, a gestação foi a mesma, a forma como eles nasceram e perceberam é a mesma, só que cada um percebeu o mundo de uma forma diferente. E se você não entender como seu filho funciona, e antes de tudo, como você funciona, como é que você vai poder cuidar dos seus filhos melhor? Como é que você vai melhorar isso daí? Então a gente tem que entender isso daí. A importância que tem essas 5 dores emocionais básicas na nossa vida. E tem mais um ponto que é importante vocês entenderem também. Que não basta só conhecer as 5 dores, mas tem que entender muito bem o que é a função mãe. Porque existe uma grande confusão aí sobre o que é ser mãe. Primeiro que já começa com um bordão de que mães são santas, mães têm que ser eternas. E cá entre nós, não é nada disso. Mãe é uma função. E como função ela tem hora para começar e hora para terminar. O problema é que nós criamos uma ideia de mãe equivocada. Eu não vou entrar muito aqui, sabe por quê? Porque amanhã a gente vai ter uma live lá na Definitiva. Quem não me conhece, eu sou sócio da Definitiva.4, @Definitiva.4. Amanhã vai ter uma live, eu e a Agatha, falando da função mãe. Aí nós vamos entender melhor o que é ser a função mãe e por que a função mãe tem hora para começar e tem hora para terminar. Não é? Porque o que acontece? Tá aqui, ó, Definitiva, aqui, ó, tá Definitiva.4, tá aí, ó. Então é só olhar. A mãe, ela tem hora para começar e terminar. Ah, quer dizer então que depois a mãe morreu? Não. Existe o papel de mãe, que é o cara crachá, e tem a função mãe. Faz uma live desse tema. Pois é, Aline, então amanhã na Definitiva, a gente não fez um nome ainda, não escolheu o nome não, mas nós vamos falar sobre a função mãe, que é pegar essas 5 dores, pegar todo o conjunto do que se espera de uma função mãe, e aí sim aplicar para os filhos crescerem de forma saudável. Então isso fica para mãe. Mãe é infinitamente sensacional, é incrível demais. Exatamente. Mãe é importante, pai é importante. Função materna, função paterna. Nós temos que ter as duas na nossa vida. Assim como nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Tá bom? Nós somos 50% homem, 50% mulher. Nós temos que ter função materna e função paterna. Excesso de função materna atrapalha. Excesso de função paterna atrapalha. Tem que ter os dois de forma comedida. Fica para amanhã, quem quiser, vai ser às 20h06 lá no canal da Definitiva. Fica a dica aí. Mas o que é importante? Vocês têm que entender, para arrematar a live, já está dando o nosso tempo aqui, que a dinâmica dos relacionamentos com os filhos, elas podem melhorar, elas devem melhorar, para a gente poder passar para os filhos o nosso melhor. E para isso vocês têm que investir no ambiente. O ambiente onde vocês vivem, o ambiente onde os filhos de vocês vivem. Conhecer vocês, conhecer seus filhos, conhecer como vocês sentem e percebem o mundo, conhecer como seus filhos sentem e percebem o mundo. A qualidade da relação que existe vai determinar a capacidade dos seus filhos seguirem adiante. Ou seja, se você conseguir se equilibrar, viver não nas dores, mas viver nos recursos dos traços, você vai criar um ambiente favorável em que seu filho vai crescer não vivendo nas dores dos traços, mas viver nos recursos. E aí com isso, a vida vai ficar melhor, eles vão poder desabrochar de uma forma melhor. É uma questão de conhecimento, é uma questão de entendimento e é uma questão de investimento, gente. A gente investe um monte de coisa, investe em carro, investe em casa, investe em roupa, investe em um monte de coisa. E a gente não investe em se conhecer. E aí os filhos crescem com problemas, a gente vive em sofrimento, a gente vive em relacionamentos que não está satisfeito, a gente vive em dinâmicas que a gente não está feliz, a gente vive um trabalho que não gosta e acha que isso é obra de Deus, do acaso, do destino, do além. Quando, na verdade, por você não se conhecer, você criou, mesmo que de forma inconsciente, todo o ambiente em que você vive. Quanto mais inconscientemente, mais você vai jogar isso na mão do destino. Só que Jung já fala, né, que tudo que a gente não descobre que está no nosso inconsciente se transforma em destino. Você leva isso para a vida e vai chamar isso de acaso ou de destino. Mas você cuida disso. Então, o que é importante? Conheçam-se. Entendam a forma como vocês percebem o mundo. E se você tiver alguma dúvida, quer algum questionamento, quer entender alguma coisa a mais, então me manda um direct, deixa um comentário aqui, eu respondo, de repente, uma ideia de live, alguma coisa assim, estamos à disposição.
O pai é de um jeito, a mãe é de outro. Como fica essa criação? Pois é, aí é que o pai é de um jeito, a mãe é de outro jeito. O que acontece? O que une esse casal? Isso é um ponto importante. Eu não vou falar de relacionamento aqui de pai e mãe, não. Mas a gente tem que entender. E se o pai é um pai rígido, e a mãe é uma mãe oral, o pai, ele é execução e competição. A mãe é sensação e emoção. O que acontece? O filho tem a oportunidade de experimentar 2 grandes recursos na vida dele, comunicação e execução. Mas não, fica um dizendo que o outro está errado. Porque não se conhecem. Porque não entendem como o par funciona. Primeiro não entende como funciona, e depois não entende como o par funciona. E fica um dizendo que o outro está certo, ou que o outro está errado e que ele está certo. E eu vou lembrar para vocês que não existe certo e errado em relacionamento. De novo, são 5 dores que a gente vive. De forma rasteira, de forma básica, 20% da humanidade está em cada uma dessas dores. Ah, é assim matemático, Kleber? Não, porque é uma combinação disso daqui, então é infinito. Então, uma pessoa que tem a sensação de rejeição mais forte não vai olhar para o mundo da mesma forma com a pessoa que tem a dor da troca e da traição. E não tem certo ou errado aqui. Tem como cada um vê o mundo, como cada um entende o mundo e como é possível criar um ambiente em que um não jogue o outro na dor. O rígido não pode colocar um ambiente onde essa pessoa se sinta abandonada, a mulher que tem a dor abandonada. E aquela que tem a dor do abandono não pode criar um ambiente em que esse daqui vai se sentir trocado ou traído. Os dois têm que cuidar. Relacionamento é 50% de cada um. O relacionamento é 50% do homem, 50% da mulher. Aliás, como hoje em dia tem de tudo, é 50% de um par, 50% do outro par, que junto fazem os 100%. Ah, eu estou dando 150% no relacionamento. Esquece, não existe isso. Você pode dar no máximo o seu 100%, e o seu 100% é 50% da relação. No máximo é isso que você consegue dar. E outra parte tem que dar. Somando, o ideal era estar no 100%. Mas não tá, né? Tá em 70%, 80%, 60%, 50% já tá ruim pra caramba. Se tá em 50%, de repente uma pessoa tá dando o seu máximo e outra não tá dando nada, ou cada uma tá dando 25%, que é metade de si. E onde está a metade da outra energia? Como é que vocês estão caminhando para a vida? Como é que vocês estão cuidando de filhos assim? Se vocês não estão conseguindo manter uma relação harmônica, que tipo de ambiente está sendo criado para os filhos? Que tipo de ambiente vocês estão colocando os filhos de vocês? Vocês estão fazendo eles ficarem na dor? Entendeu? Difícil para essas crianças, Thiago. Pois é. É difícil quando os pais não se conhecem, quando os pais não entendem as suas dores, quando os pais não conhecem como eles percebem o mundo e não entendem como o par percebe o mundo. Aí fica uma disputa para dizer quem tem a razão, fica todo mundo se achando dono da cocada preta e, na verdade, os filhos ficam num ambiente de conflito. E a gente não dá o nosso máximo. Beleza? Bom, chegou a galera depois aqui. Agradeço demais a vocês que chegaram aí no final. Pode assistir o início da live. Nós falamos aqui, o assunto foi os 5 tipos de mãe, baseado nas 5 dores emocionais que todos nós passamos na nossa infância, da gestação até os 5, 7 anos de idade. Essas dores que a gente passa, todos nós, moldam nosso sistema nervoso, dão formato ao nosso corpo e fazem a gente ter uma forma de sentir, pensar, agir e estabelecer relações. E você leva isso pro resto da vida. Ah, eu sinto demais, eu acho que eu sinto demais, eu não queria ser assim. Tem como mudar? Não, não tem como mudar. E deixa eu te falar uma coisa, você nem devia estar querendo mudar. O que deve estar acontecendo é que o ambiente onde você está colocando está fazendo você se sentir abandonada. Ou então se sentir humilhada. E aí com isso o ambiente é que está ruim. Mude o ambiente. Mude o ambiente. Verdade, é bronca, tá? Aline, adorei. Obrigado, gente. Sexta-feira que vem a gente tem mais outra live, vou pensar num tema legal. Mandem sugestões pra gente, mandem sugestões aqui que a gente pode pensar em alguma coisa, tá? E amanhã, quem quiser, no canal Definitiva.4, a gente vai falar sobre a função mãe, que é diferente disso que eu falei aqui agora. A gente aqui falou de dor existencial, que a mãe leva, mas além disso existe uma coisa chamada função mãe. Beleza? Obrigado pra vocês, beijo e até a próxima oportunidade. Fiquem bem.